Ela vai gravar. Aí, acho que deu certo. Dani, então tá. Dani, eu vou passar a palavra para a Dani. Queria agradecer a Dani por aceitar participar dessa banca, Dani. Vai fazer barulho agora por causa da estação, mas eu vou passar a palavra para você e fica à vontade para fazer as suas considerações. Obrigado, Dani. Beijo. Obrigada, Klaus. Obrigada, Jennifer. Bom, primeiro que eu quero começar, né, iniciar a minha participação, minha contribuição nessa banca, dizendo que eu mandei para o professor Klaus e para o Denner, Jennifer, dizendo que para mim era dispensável você apresentar no exame de qualificação, e eu gostaria de deixar isso registrado, devido à alta qualidade do texto que você enviou para nós, um nível de detalhes muito grande, e você já tinha feito isso no seu projeto, quando eu participei lá no colóquio do programa, e não foi diferente dessa vez. Então, né, não é uma defesa, é um exame de qualificação para nós qualificarmos a sua pesquisa, a qualidade do que você vivenciou até agora. Então, eu realmente não vejo necessidade de fazer uma apresentação, uma vez que você escreve muito bem, o seu texto é muito completo, a gente consegue observar detalhes de você no texto, então, não tem necessidade, né, a não ser da gente dialogar aqui na banca, mas não de você apresentar. E que você se prepare para a sua defesa, que certamente será brilhante, assim como você tem tido a sua trajetória até agora. Eu quero também agradecer você e o Klaus por mais uma oportunidade de estar presente, né, de acompanhar esse seu processo, esse seu crescimento, e também dividir a banca com o Denner, que é uma pessoa que eu admiro, que eu amo, e que eu fico muito feliz de poder compartilhar, enfim, trocar, esse momento de troca, de partilha e de aprendizagem que são as bancas, né? O seu trabalho, ele dá muitas ideias, né, porque ele também mostra, quando a gente tem lá os excertos das participantes, né, das professoras participantes, que eu acho que todas são mulheres, né, a gente consegue ter mesmo um mapeamento, um olhar, a gente percebe que o que você fez foi mesmo ir à lupa lá para identificar as questões que são inerentes à alfabetização das crianças surdas no contexto que a gente considera como bilíngue da rede municipal, né, desse município que você pesquisou, que é Presidente Prudente. Então, assim, muito bem feita a estratégia, muito bem delineada, e a possibilidade de ser replicada uma pesquisa como essa, sabe? Que as pessoas leiam o que você fez, especialmente na metodologia, com um nível de detalhes tão precioso que qualquer outro pesquisador, a partir de tudo que você fez, consegue criar essas estratégias em outros contextos e com isso fazer outros estudos de caso, e de repente a gente sempre fica pensando, né, na questão do mapeamento. Já pensou se fosse possível criar uma política educacional, né, que os municípios fizessem esses levantamentos e depois fazer um mapa de como funciona a alfabetização das crianças surdas, ou no estado de São Paulo, ou pensando mais macro mesmo, pensando em Brasil, né? Então, o seu trabalho, ele desperta, a sua pesquisa desperta isso, né? E tem uma qualidade que, para mim, é superior a uma pesquisa de mestrado. Então, tem tudo aqui, eu indicaria você para o doutorado direto, dependendo de algumas questões, né, que são, cada programa tem as suas questões. Eu acho que vocês deveriam pensar, né, nessa possibilidade, né, porque você criou um ciclo de identificação até esse momento, e num doutorado você poderia construir recursos, materiais, estratégias para esses professores. Então, você já tem aí até o caminho pronto, tá? E aí, então, tem pouquíssimas coisas no documento para contribuir, tá? Eu vou falar dessas pouquíssimas coisas. Vou falar da epígrafe, né, do Oliver Sacks. Se todo mundo utilizasse essas ideias do Sacks como premissa, não só para linguagem, língua, para comunicação, mas para relacionamentos humanos, o mundo seria muito mais inclusivo, né? Porque ele nos faz pensar, né, que
o mundo vai muito além daquilo que a gente entende, né? Aquela epígrafe, ela nos desperta isso, quer dizer, não é só o que a gente entende, não é só aquilo que está dentro da nossa zona de conforto, de linguagem, de comunicação que a gente tem que despertar o olhar, mas para as outras linguagens, para as outras possibilidades, né? Não tem nada mais inclusivo do que isso. Então, você foi, assim, assertiva até na epígrafe que você traz para a gente no seu texto, tá? Aí, eu fui fazendo você mandou o texto em Word, então eu vou olhar eu vou fazer uma regressão pelas minhas considerações gerais aqui. Mando o texto e você com o Klaus dá uma olhadinha em tudo que eu coloquei e o que eu acho que dá para melhorar e etc, tá? Vou começar, então, vou fazer por sessões. No resumo, acho que só precisa contextualizar um pouquinho o eixo temático antes de você falar da abordagem da pesquisa. Porque você está falando, né, do vínculo da pesquisa com a linha, com o programa, aí você já fala pesquisa de abordagem qualitativa, mas qual é o eixo temático, né, que rege a pesquisa? Então, no resumo, acho que é importante, você fez revisão sistemática, né, leu os resumos das dissertações e teses, e você, acho que imagino que você vai concordar comigo, que é importante, né, ter lá uma contextualização de qual é o eixo temático daquela dissertação, e também falar, isso é uma dissertação de mestrado, então aqui eu também já corrigi para você, tá? E aí, quando você fala da educação, os princípios da educação bilíngue de surdos, eu acho que vale a pena aqui contextualizar a Lei 10.436 e o Decreto 5626, tá? Pensando que, de novo, as pessoas podem não ler a sua dissertação inteira, mas apenas o seu resumo. Então, do que você está falando quando você fala de educação bilíngue para surdos? De uma normativa, de uma regulamentação, de uma política pública que existe e né, que a partir dela se cria, então, esse princípio de educação bilíngue, tá? Então, no resumo, é isso. Aí eu vou passar aqui para a sua apresentação. Aí, apresentação, beleza. Quando você fala do CEPIDS, nem todo mundo sabe o que é. Então, eu pedi para você puxar uma notinha de rodapé aqui na apresentação, tá? Ainda, na página 15. E falar o que é esse centro e também o que é o grupo de pesquisa, ambientes potencializadores para a inclusão, porque as duas coisas estão interrelacionadas, né? O CEPIDS nasce, existe por causa do grupo de pesquisa, tá bom? E aí eu pedi para você mencionar o grupo de pesquisa também lá no resumo, tá? Aí tem algumas coisinhas aqui que estão relacionando o ensino e aprendizagem, acho que é o ensino e a aprendizagem, depois fala um. Aí você vem na introdução. Quando você começa a introdução, você começa falando do PNE. Eu acho, sabe aquele histórico que tem lá no seu capítulo teórico? Acho que de forma muito breve, resumida, concisa mesmo, trazer a história, né, das pessoas surdas, da questão da comunicação, e até chegar no século XIX, que teve a expansão, digamos assim, da língua de sinais por conta da experiência do LPE, até chegar no século XX no Brasil, com a Lei 10.436 e o decreto, que o PNE, ele é depois né, o PNE atual, é depois dessas normativas. Então, você só situar para a gente, bom, então, o PNE está falando disso, mas o que veio antes, né? Todo aquele aporte histórico que você vai destrinchar melhor lá na frente, muito bem feito, inclusive, mas que você traz aqui para a gente resumidamente, tá bom? Porque aqui é a introdução, né, onde você está começando a falar do que se trata o seu trabalho. Aí, o objetivo específico, eu fiquei só pensando o seguinte, ó, analisar como a língua portuguesa escrita tem sido trabalhada com crianças surdas em diferentes contextos geográficos e socioculturais do Brasil. Primeiro que esse objetivo específico, ele está relacionado, talvez a gente pode relacionar ele com a sua revisão sistemática, certo? Que é quando você mapeia lá. Mas a revisão, ela não é você não vai em loco. Estou questionando o verbo analisar, tá?
Analisar demanda de uma imersão, demanda de uma coisa mais focada, né? A estratégia é excelente, você fez mas eu chamaria de mapear, porque é o que você fez, você mapeou para a gente, né? Como essas práticas e como elas estão sendo problematizadas, inclusive, nos estudos na pós-graduação. Então, de repente, repensar para contemplar isso, se fizer sentido para você, professor Klaus, tá? E se o Denner também achar, né, que é isso mesmo. Mas eu acho que seria interessante rever para ele ficar exatamente amarrado ao que você fez, tá, Jennifer? Aí vem o percurso método. Desculpa, você pode falar. Desculpa. Eu posso fazer um comentário sobre isso? O que me chamou a atenção nesse objetivo específico, já que você está trazendo ele, né? Foi essa questão dos diferentes contextos geográficos e socioculturais do Brasil. Porque, assim, eu entendo que a leitura que a Jennifer está fazendo desses trabalhos é a partir do que figura na Base Nacional de Teses e Dissertações, né? Então, não é necessariamente atrelado a um contexto geográfico sociocultural, assim. Você não faz esse trabalho comparativo, né? Então, esse resultado tem relações com esse aspecto daquele lugar ou daquela região, né? Eu acho que esse tipo de relação não é necessariamente feita, assim, não é uma preocupação primária desse exercício que você fez de mapeamento. Então, talvez você possa falar que é a partir dessa base, né? A partir do que é produzido cientificamente em teses e dissertações, e não atrelar necessariamente ao contexto geográfico sociocultural. Mas eu entendo que não deixa de ser um mapeamento, né? Só que você está tomando como referência essa base e não os contextos geográficos e socioculturais. Perfeito, isso mesmo. Quer dizer, você tem uma fotografia, né? Você tem um mapeamento do que aquelas produções científicas trouxeram para você, que no final é um recorte, né, de, acho que 13, não, menos, né? São menos, são poucos, não é que são... 7, são poucos. São poucos, não no sentido ruim, que também isso é importante salientar, né? Não é porque são 7 que isso é ruim, mas isso tem um significado. As pessoas não estão problematizando isso nas pesquisas no Brasil, e isso é preciso também ser considerado, né? E você fala disso lá para a gente, né? Aí tem uma parte, aí já estou no delineamento metodológico. Só outra coisa, depois você vê direitinho, que acho que nas normas novas da ABNT não é capítulo mais, agora é sessões, tá? A ABNT muda, tudo é a mesma coisa, mas muda e depois você vê para a versão que vai ser publicada, tá? Aí, quando tem uma parte aqui que você fala do estudo, quando você começa a falar do estudo de caso, mas que você está falando ainda da questão de tipologia, eu grifei aqui para você e perguntei se não faz sentido você subir isso até um certo ponto, tá? Depois dá uma olhadinha, se fizer sentido, você sobe. Esse quadrinho aqui das etapas e atividades metodológicas da pesquisa e objetivos específicos a ela vinculados ficou muito bom mesmo. E aí aqui, de novo, chamando a atenção para esse objetivo específico relacionado, para que ele fique exatamente vinculado ao que você fez, que foi, a revisão foi esse mapeamento, e aí eu chamaria de mapear, porque é isso que você trouxe para a gente, tá? Então, perfeito. Aí vem aqui todas as etapas, tá tudo bem. Aí você fala, você detalha para a gente como foi feita a revisão sistemática, e depois já, né, como é que foram feitas aqui as considerações com os participantes e com instrumentos e tudo mais. Aí vou dar um saltão aqui, porque na metodologia, gente, olha, isso aqui que você faz, o local, a duração das entrevistas, isso é o sonho de todo orientador. Essa metodologia sua tem que ser usada como modelo mesmo em aulas de metodologia de pesquisa. É isso. Perfeito, assim. Não tem um A para falar. E olha que eu só fico enchendo o saco das pessoas com a metodologia. Eu não tenho o que falar da sua metodologia. Tá perfeita. A não ser essa partezinha aqui que eu falei para você deslocar. Só isso. Aí vem a seção 2, que são os princípios teóricos. Aí eu estou discutindo com você aqui o seguinte, Jennifer, e aí, de novo, vejam se faz sentido. Uma parte dessa sessão
são os princípios e bases temáticas da sua dissertação. Aí a outra parte é o que são os seus achados, é a sua discussão da revisão de literatura. Eu acho que seria interessante, aí, de novo, que aí seria uma mudança de ordem, levar essa discussão como pressupostos teóricos, fundamentação teórica, é o termo que se usa, tá? Antes da metodologia, porque ele não foi construído pós-metodologia. Ali são as suas bases. Você já tinha isso, inclusive, no seu projeto. Não tão robusto como está agora, mas já tinha. Aí, o que é originário da metodologia é a revisão, é o mapeamento. Aí, isso sim eu deixaria depois. Eu acho que ficaria bem legal você começar, né, depois da introdução, trazer para a gente as suas bases teóricas, os seus princípios, em que você se fundamenta para falar de educação de surdos, de alfabetização. Aí, depois, você traz a revisão sistemática, que é outra coisa, tá? Então, essa é a observação que eu tenho para a sessão 2. Esses princípios aqui históricos, isso aqui você deve investir depois que você, lógico, quando você terminar, ou ao mesmo tempo que você estiver terminando a dissertação, publicar isso, viu, como um guia, não guia, né, que guia é uma palavra esquisita, mas sabe, assim, como um material didático, porque isso aqui que você está explicando, você explica de uma forma muito didática. Então, isso pode se tornar um material, inclusive, para aulas de Libras, para disciplinas de Libras, tanto em licenciaturas como em qualquer área. Então, eu investiria nessa parte toda aqui, numa outra linguagem de comunicação, a parte, a dissertação, que se tornasse aí um material didático para a formação em Libras, tá? Porque você tem aqui uma coisa riquíssima, riquíssima, riquíssima mesmo. Bom, aí vem eu já vou lá na parte que eu acho que tem que ficar depois, que é da revisão. Aí você começa a fazer o mapeamento, descendo. É mais fácil procurar pelos comentários, né? Próximo. Espera que eu vou ter que voltar tudo. Aqui. Então, aqui tá. Aí, ó. Aí, Jennifer, o que eu melhoraria, traria, assim, um pouquinho mais de informação na parte da revisão da literatura que você fez. Eu traria aqui quantos são teses e quantos são dissertações, uma coisa mais quantitativa, um quadrinho, tá? Desses que vieram para cá. Aí eu perguntei para você se os programas de pós-graduação que estão vinculados a esses trabalhos, essas pesquisas, são todos em educação. Por quê? Porque eu estou fazendo, meu projeto de pesquisa docente do triênio anterior, eu fiz um mapeamento parecido com esse seu. E aí também tem uma aluna minha do ensino médio que fez um PIBIC que mapeou os grupos de pesquisa que abordam surdez e libras. E aí, o que chamou a nossa atenção? É que as áreas em que os grupos de pesquisa, no caso dessa pesquisa minha do ensino médio, são vários na área de letras, na área de linguística, né, de letras, de línguas, de linguagens, e não na educação. Então, por ser uma discussão sobre língua brasileira de sinais, acho que enriquece se você trouxer essa informação para a gente, porque eu já vi que você fez que não é tudo da educação. Então, essa é uma informação super importante, tá? Pode falar. Essa é uma questão bem interessante que quando eu estava escrevendo, analisando, eu fiquei pensando, né? Porque, assim, a gente está falando de ensino de uma segunda língua para criança surda, mas crianças surdas que estão no primeiro ciclo do ensino fundamental, ou seja, o público que deveria discutir, né, não só, mas também deveria discutir, são pedagogos, são pessoas que vão trabalhar com essas crianças, mas que na prática não acontece, porque são pouquíssimos trabalhos com esses profissionais
que esses profissionais desenvolvem, e realmente a grande maioria é na área de letras, é na área de linguística. Então, esse é um dado bem interessante. Depois eu fiquei até pensando, dá para escrever um artigo falando sobre isso, né? Apontando isso, porque é muito importante a gente parar para pensar. Se a gente está falando do primeiro ano do primeiro ciclo do ensino fundamental, a gente tem que questionar por que os professores dessas crianças não estão, né, aí na área, as pessoas que estão se formando para trabalhar com essas crianças não estão também desenvolvendo tantas pesquisas quanto o pessoal do ensino fundamental ciclo 2. E não só isso, não é só questão dos professores, né, que são pedagogos, né? A grande maioria também dos trabalhos são feitos com o ensino fundamental ciclo 2, ou seja, do 6º ao 8º ano. Então, são pouquíssimos, assim, pontuais mesmo, que a gente vai encontrar com o ensino fundamental ciclo 1. A maioria é ensino fundamental ciclo 2 e ensino médio. E, enfim, então é uma questão bem interessante. E também, então, assim, por isso poucos trabalhos, né, digamos assim, porque é muito específico. Ensino fundamental ciclo 1, escola inclusiva e professores de pedagogia, né, enfim, intérprete de Libras. Então, é uma coisa muito específica e não tem tantos trabalhos que vai englobar todos esses aspectos. Exatamente, exato. Então, esse é um dado importantíssimo. Inclusive, a Flavinha me orientando, ela terminou o relatório dela do PIBIC, só que é isso, dela é dos grupos de pesquisa. Depois, se você quiser, eu mando para você, a gente poderia pensar numa publicação conjunta, porque você pode trazer alguma coisa da sua discussão e a gente junta com essa que nós temos dos grupos de pesquisa, porque é isso que chama a atenção. Ela mesma, que é uma menina do ensino médio, ela falou para mim, nossa, professora, e não, eu achei que ia ser a maioria da educação, e não é, né, da área da educação discutindo, e não é. Falei, então, isso é uma coisa muito importante, porque é isso, e como que isso está chegando lá na ponta, que é o que você falou, para os professores alfabetizadores. Não chega, né, Jennifer? É isso, né? Então, é super importante, perfeito. Aí vem aqui, ficou bem legal esse quadro aqui com os trabalhos, né, com QR Code, muito cuidadoso. Aí, o que eu estou sugerindo para você aqui na discussão? Porque eu já estou vendo que isso aqui se torna um artigo tranquilamente, tá? Organizar essa parte narrativa por categorias, como, por exemplo, qual é o contexto dessas pesquisas? Daí você vai e discute. Quais são as metodologias adotadas? Quais foram os resultados obtidos? Eu coloquei essas 3. Aí você pensa, tá? Que eu acho que daqui você consegue abrir, né? Estou chamando de categorias porque é o que, por exemplo, como se organiza um trabalho científico, né? E aí você vai falando para a gente. Eu acho que vale a pena. Se você não quiser investir nisso para dissertação, eu não vejo problema nenhum, porque tudo que você trouxe já está muito bom. Mas acho que vale a pena, assim, de novo, isso aqui, um outro material à parte, aí nesse caso, um artigo científico, em que você explore mesmo dessas 7 pesquisas, né, além de onde elas estão localizadas, mais que é o que você trouxe para a gente, mas assim, qual foi a metodologia que eles usaram? Daí você vai lá e explora para a gente, explica para a gente. Isso fica legal, tá bom? Então, aqui nessa sessão é apenas isso. Aí vem as discussões preliminares, os resultados das discussões preliminares, em que você tem 2 grandes eixos, né? Você tem, primeiro, o perfil dessas professoras que foram entrevistadas, e depois o que você coletou com elas nas entrevistas. Aí, então, isso tá ok. Quando você traz aqui as tabelas, eu vou falar só de algumas coisinhas, ó. Tem uma informação aqui que é interessante de ser explorada. Ó. Na tabela 1, tem uma professora que você fala que ela... Você fala, não, ela respondeu a PC1, né, professora comum, ela respondeu que ela fez licenciatura com habilitação. Aqui você pode explorar só mais um pouquinho, vou pedir, porque eu, como uma pedagoga que vivo atrás, né, dessa questão de diretrizes, as habilitações caíram com a resolução 2 de 2015, né? Não tinha mais habilitação. De 2 de 2015, não, de 2019. A diretriz de 2009, desculpa, caiu com as habilitações. Então, se você falar isso, por que as outras não têm habilitação?
Uma delas fez antes, então beleza, ela realmente optou por não fazer habilitação. Como eu, por exemplo, quando eu fiz, tinha habilitação, mas eu não quis fazer. Mas as outras não tinham essa opção, porque não existia mais na diretriz. Então, você explorar isso aqui um pouquinho, tá? Que isso eu acho que é interessante. E aí, eu fiquei intrigada com essa mesma PC01, porque ela fala que ela fez à distância, e não tinha licenciatura à distância, né, muitas em 2007. Eu fiquei pensando, gente, onde essa moça fez, né? Porque não tinha expansão. A expansão começa no estado de São Paulo com o projeto da Univesp, que é posterior a 2007. Então eu fiquei pensando, gente, onde será que ela fez, né? Eu também fiquei intrigada, mas quando ela me entregou a ficha, eu não vi, eu acabei não reparando, né? E depois eu estava analisando, gente, será que em 2007 já tinha? Então, no estado de São Paulo começou com o semipresencial, que é o Pedagogia Univesp, que é o primeiro curso da Univesp. E aí eu falei, gente, fiquei, sabe, curiosa, mas curiosidade mesmo, né? Onde que ela fez licenciatura antes da expansão das licenciaturas, que é muito que vem depois, né? Não muito, mas que vem depois. Aí vem aqui. Mas eu consigo perguntar para ela, assim, sabe? Porque já adiantando, né? As professoras, né? Tanto as da sala comum quanto as Bahia deixaram uma abertura assim para voltar lá e elas querem saber o resultado, sabe? Elas querem um retorno assim. Então aí que eu tô vendo, aí que eu tô falando do seu doutorado direto, viu? Para você já ir, já construir materiais, fazer as coisas com essas professoras. Porque você percebe que elas realmente te deram uma abertura. Pela riqueza de dados que elas te dão nas entrevistas, porque geralmente é só assim, sim, não, porque tudo bem que as perguntas são bem feitas e tudo mais, mas às vezes mesmo com perguntas bem feitas, você não tem um retorno como esse. E você teve, então você percebe que é porque elas realmente quiseram criar um diálogo com você. Isso está muito claro, né? Então, vale se você puder perguntar para ela, porque eu fiquei, de verdade, fiquei curiosa para saber, né? Essa questão da segunda formação, né, você perguntou para elas se elas têm uma formação além da licenciatura, né? E aí elas falaram que não, falaram que não, elas têm aqui matemática, educação física, essa informação especificamente, era bom você falar assim, por que é importante você saber isso, entendeu? Tem alguma coisa que muda a perspectiva do professor, se ele fizer outra graduação? Então, pensar sobre isso. Eu deixei aqui só para pensar, tá? Aí vem aqui as outras. Aí tem alguns gráficos, algumas representações gráficas que eu falei para você se não é melhor representar de outra forma, como, por exemplo, esse da carga horária semanal, eu acho que ficaria melhor com um gráfico de barra vertical, mas é só para minha visualização, né, meu estilo de visualização, tá? Aí, beleza. Aí, ó, você fala assim, da mesma maneira que se deu com os professores da classe comum, serão apresentados a seguir os resultados obtidos por meio das fichas de identificação aplicadas às professoras do AEE, que também atuam como interlocutoras de Libras. Aí eu falei para você aqui, Jennifer, olha, isso é bom explicar, porque elas são funções distintas. Então, por que a SEDUC, a Secretaria de Educação de Prudente, deve ter alguma diretriz, alguma coisa, em que são funções complementares, porque na legislação não é. Então, seria bom você explorar isso aqui para a gente, tá? O que a SEDUC faz, então, de diferente, que ela aproveita, entre aspas, né, o mesmo recurso humano que é do AEE, para também trabalhar como interlocutor, porque não é a mesma função. Inclusive, né, toda aquela explicação que você faz para a gente do AEE e tudo mais, lá está muito claro que ser intérprete, interlocutor é outra função, é outra coisa, né? Então, acho que aqui você tem um dado muito legal para explorar, para falar sobre isso, tá? Aí aqui depois você fala, quando você vai falar se elas fizeram um curso em qual modalidade, nas do AEE, né, nas especialistas, digamos assim, aí você coloca assim, curso seja presencial, semipresencial ou à distância.
Aí eu falei assim, coloquei assim, olha, essa coisa de ser semipresencial apareceu agora com o marco regulatório de 2025, mas na lei de diretrizes e bases da educação nacional, só tem duas modalidades, ou é presencial ou é EAD. Então, aqui você puxar, sabe, só uma notinha para explicar assim, o que é esse semipresencial? É uma EAD que tinha encontros presenciais? O que era? Ou é já esse formato que pode desde 2019, né? Que é o presencial com 40% EAD? Será que é isso? Então, você falar para a gente, tá? Porque isso é importante, isso é um dado interessante. Aí aqui também tem um gráficozinho de pizza, do nível de conhecimento, aí eu coloquei para você, olha, às vezes por o gráfico de pizza fica melhor para mostrar percentuais. Como são poucos participantes, ver se não seria legal um outro gráfico, tá? Aí vou descer, beleza, aí vem toda aquela explicação sobre elas, aí você termina o tópico do perfil. Aí acho que aqui, Jennifer, poderia ter só mais um parágrafozinho para consolidar esses dados, tipo uma análise final. Digamos assim, então, por como é um estudo de caso, a partir disso tudo que você conseguiu identificar desse perfil dessas professoras, tanto comuns quanto a EE, qual é o perfil delas? Resumir para a gente, sabe? Em síntese, são professoras assim, assim, assado, que têm essas funções, que têm a formação assim, para realmente fechar, para a gente entender, é disso que se trata, dessas professoras, desses casos, né, múltiplos que estão relacionados com a SEDUC, beleza? Só isso, só fechar. Aí vem a parte das entrevistas. Eu estou sugerindo para você, na versão final da dissertação, levar esses quadros aqui, o 10 e o 11, para um apêndice, né? Porque isso aqui importa para a gente saber como é que você criou as suas categorias de análise, né? Então, aqui eu resumiria as categorias ou eixos temáticos, tá? E aí já viria para os eixos em si, que são a experiência e assim por diante. Aí, o que eu sugeri para você quando você começa a descrever os eixos ou categorias, né? Como, por exemplo, assim, você faz uma análise de similitude, o outro você faz uma nuvem de palavras, porque você tem um corpus textual aqui gigantesco, você consegue trabalhar com análise textual discursiva. Então, primeiro que eu trabalharia com duas subcategorias, o que é do professor comum e do que é do AE. Não deixaria junto, mas aí vejam de novo se faz sentido. Para a gente até ver se tem coisas que são próximas, se tem coisas que a gente percebe que tem coisas que são muito antagônicas nas práticas delas e tem coisas que são muito próximas, coerentes entre elas, né, entre os dois tipos de atuação. E aí faria cada uma delas usando uma estratégia dessa. Uma eu faria um gráficozinho de similitude, na outra eu faço uma nuvem de palavras, na outra, aí você pode, se você quiser, eu andei fazendo isso com os artigos, dá para fazer com o IA. Não precisa mais usar Iramutec, não precisa mais você ter acesso a softwares, que essa era uma dificuldade antes, né? Agora a gente consegue fazer isso pode usar o próprio Copilot, ou mesmo o ChatGPT faz. Tem que analisar, lógico, mas fica bom, de repente, pensar nessa estratégia, tá? É a única sugestão que eu deixei para finalizar essa parte das entrevistas. Você criar formas mistas de apresentar os dados, entende? Você apresenta os excertos, o outro você faz uma nuvem de palavras, aí você diversifica a forma de apresentar como é que você analisou os eixos. E, obviamente, que depois de cada um deles, você traz, né, um pouco da revisão de literatura, enfim, para você garantir a triangulação, que é o que você se comprometeu a fazer. Só falta isso. Feito isso, sua dissertação está pronta. Na verdade, já estaria, porque está totalmente completa. Mas aí falta uma coisinha ou outra e a gente vem para sugerir, né, mais alguma coisa. Então, é isso. Eu iria por esse caminho agora para a finalização da apresentação dos resultados, né, para aprimorar essa apresentação e fazer uma breve discussão e finalizar, tá?
E aí, eu terminando aqui, eu já mando para vocês esse textinho meu com os comentários, né? O texto não, a sua dissertação com os meus comentários. É isso, pessoal. Obrigada mais uma vez, muito bom, muito gostoso ler o seu texto. É um sonho de qualquer orientador, de qualquer banca, receber um material como esse para analisar. Ok, Dani, muito obrigado, agradeço de coração, agora já estou em casa aqui na casa da Tainá, obrigado, peço mil desculpas aí pelo transtorno, mas essa semana a gente foi, abrindo um parênteses aqui, uma loucura, o pessoal aqui deixou a gente numa canseira e marcava coisas e a gente ficou à mercê dessa coisa toda, mas enfim, foi ótimo, mas enfim, obrigado, Dani, pelas considerações, né, eu consegui acompanhar, né? Acho que estão, eu não sei, Jennifer, depois eu passo a palavra para você, se quiser fazer um comentário. Eu vi aquela questão dos objetivos específicos, aquela questão geográfica, aquela questão de considerar as bases de dados, eu acho que algo que realmente está correto. E realmente a Jennifer, ela se dedicou de uma forma muito... É uma pesquisadora, é uma pessoa que tem uma dedicação muito grande, uma seriedade muito grande, uma tranquilidade para o orientador também, porque a gente sabe que ela faz isso com muita competência. Então, eu agradeço essa questão da organização, do final aí, das categorias, que eu acho que isso seria agora, acho que o ponto final para a conclusão do trabalho, né, Dani? Eu acho que a gente agradece e vai considerar aí totalmente aí as suas sugestões, porque você é uma pessoa de uma competência muito grande, né, e tenho certeza que tudo que você falou vai só trazer, agregar um valor muito grande para o final da dissertação da Jennifer. Jennifer, eu não sei se você quer fazer algum comentário, vou passar a palavra para você. Sim, eu queria agradecer a professora Dani, eu já tinha certeza que ela ia contribuir bastante, e assim, eu concordo com todos os apontamentos, né, é claro, né, eu mandei, mas eu já sabia que teria bastante coisa, assim, para fazer depois da qualificação, tem coisas que eu quero fazer, melhorar, às vezes, até mesmo, assim, quando eu apresento os resultados, no final, as entrevistas, assim, contextualizar melhor as categorias, né, os eixos ali, porque eu só coloco das perguntas e respostas, foram questionadas e responderam tal coisa, mas contextualizar melhor, organizar melhor para o leitor, né, porque muitas vezes o leitor não vai querer ler aquilo tudo de texto, né, aquilo de excertos, depois eu pretendo diminuir os excertos e focar nas partes centrais ali das entrevistas a partir das categorias que talvez depois eu vá formular melhor, né? Categorias, subcategorias mais específicas ali para discutir aquele material, e o que não der para discutir na dissertação, a gente faz depois algumas publicações. Mas muito obrigada de verdade, professora. Eu vou analisar tudo certinho. Você é muito boa com gráfico, com infográfico, você fez coisas lindas Pensa, por exemplo, nessa questão de explicar as categorias, e fazer de uma forma de visualização gráfica também. Ali depois que se faz o perfil, acho que vai ficar bem bacana, tá bom? Tá, muito obrigada. Ok, Dani, eu agradeço. Dani, eu sei que você vai ter horário para sair agora, né? Depois, acho que a questão de avaliação do exame, a gente faz Dani e eu, depois você manda para nós, o que você prefere? Para mim, ela está mais do que aprovada. Eu, Daniele, parecerista, recomendaria para doutorado direto. Essa é a minha arguição, meu parecer. Tá bom. Agradeço. Dani, a hora que você precisar sair, você fica à vontade. Fica tudo na mão do Denner. Se ele disser que não aprova, aí nós vamos ter um problema. Eu vou ter que te chamar de volta, tá bom? Bom, Dani, mais uma vez, obrigado, viu? Obrigado pelas contribuições. É sempre bom ouvir, né? Pessoas como você, que têm uma experiência grande e tenho certeza que para a Jennifer também isso é extremamente relevante, tá bom? Obrigado de coração. E vou então agora passar a palavra para o Denner, agradecer, Denner, por ter aceito o convite, né? E aí, quando comecei a fazer a fala no início, eu falei, a gente vai alterar a ordem. Aí eu fiquei tão confuso,
porque vocês dois se confundem com o SUPIDS, com o NESP. Eu fiquei na dúvida quem que era o externo, na verdade, porque vocês dois é uma confusão e na minha cabeça é tudo igual, mas enfim, eu só queria então agradecer muito você ter aceito, né? É uma alegria enorme ter você aqui junto com a Dani também, e por toda a sua experiência, como a Dani também, e enfim, vou te passar a palavra, mas que você fique à vontade para suas considerações de coração, fique tranquilo para, né, críticas, o que você achar necessário, tá bom? Muito obrigado, Dani, eu vou passar a palavra para você. Obrigado, professor Klaus. Obrigado, Jennifer, pelo convite, pela possibilidade de estar aqui com vocês. Para mim foi um prazer fazer a leitura desse texto, de uma temática que me toca tanto, que eu gosto tanto, e um texto tão bem elaborado. Também aproveito aí para agradecer a Dani pela oportunidade também de ouvi-la aí anteriormente, né, Dani? Grande parceira, uma pessoa muito querida, e que eu sempre aprendo, sempre... Estar com vocês é muito bom, né? Porque são sempre momentos de troca e aprendizado, a gente vai aprendendo outras coisas em outros contextos, e aí sempre que a gente se encontra, a gente vai trocando experiências, e eu acho que isso é muito bacana, a gente ter essa rede, e a gente sempre se fortalecer, né, estando juntos. Eu tive essa sensação da Dani também, de fazer a leitura do texto, assim, acho que o primeiro movimento sempre é a gente passar o olho pelo trabalho. E quando eu vi o trabalho, eu falei, gente, parece que eu tinha lido que era dissertação de mestrado, mas me parece uma tese, né? Tem cara de tese, tem corpo para ser uma tese. Foi uma primeira impressão que eu tive, assim. E lendo, eu vejo que tem muita potência mesmo. Acho que aproveitando a Dani aqui, já que a gente adiantou um pouquinho dessa questão do parecer, né? Já te adianto aí, Jennifer, que você está mais que aprovada também para mim, tá? No exame. Então, já... quero adiantar isso e faço das minhas as palavras da Dani as minhas também, assim, de que tem super potencial para um doutorado direto, assim, caso seja vantajoso, caso vocês identifiquem que tem potência mesmo, que é um desejo da Jennifer, né, do professor Klaus, e vocês acharem que é a melhor opção, eu super recomendo, tá? E aí eu fiz um primeiro movimento de leitura, de análise do trabalho, e eu senti muito isso, assim, é um trabalho, para mim, não tem lacunas, do ponto de vista da organização do trabalho, do ponto de vista metodológico, teórico, eu tive que realmente passar subir a régua, passar um pente mais fino ainda para conseguir encontrar coisas para te sugerir, assim. Então, é do ponto do específico mesmo, né? Você vai perceber que eu fui anotando coisas aqui no trabalho, vou mandar o arquivo para vocês também, com os meus comentários, tá? E são todos comentários mais pontuais e coisas para ajuste. Não é nada que demande de uma organização ou de um trabalho que vocês tenham que reformular alguma coisa, tá? Então, da mesma maneira que a Dani fez essa leitura a partir do arquivo, eu vou fazendo meus comentários conforme a organização do trabalho, que é como eu fui pensando o seu trabalho junto com você a partir dessa leitura, tá? Algo que eu tenho usado nas pesquisas, que eu oriento, quando eu vou falar desse processo do campo, é o conceito de produção de dados. Você usa bastante aqui o termo coleta, assim, não vejo problema no termo coleta, mas a gente tem usado mais o termo produção, porque independente de uma interferência do pesquisador ou não no ambiente, você provoca o entrevistado ao fazer uma pergunta ou ao colocar um questionário, e de alguma maneira você está fazendo com que esses dados sejam possíveis e estejam ali para que você possa pensar sobre eles. Então, por isso que eu tenho preferido o termo produção de dados, veja se faz sentido para você. Tá? E aqui no resumo, você coloca da atuação no ensino fundamental ciclo 1. Se eu não estou enganado, o termo mais atual é anos iniciais do ensino fundamental. Eu acho que seria melhor utilizar esse termo ao invés do ensino fundamental ciclo 1. Foram as observações que eu percebi aqui no seu resumo. Eu achei muito bacana essa descrição da sua trajetória, gosto muito quando os trabalhos começam assim, falando das vivências pessoais, de
desse movimento seu de se apaixonar pela Libras, de descobrir esse interesse pela educação de surdos. E eu me reconheci muito nesse seu processo, porque também me apaixonei pela Libras e até hoje trabalho com isso, ministro a disciplina de Libras aqui, cursos de Libras, então eu achei isso muito bacana. E eu já ouvi outros relatos de alunos, inclusive alunos hoje que eu tenho na licenciatura, de que tiveram um primeiro contato com a Libras nos clubes juvenis, os clubes da escola de tempo integral. Então, eu acho que essa seria uma pesquisa interessante também, né? Dessa Libras que tem acontecido na escola para o movimento dos estudantes. São os estudantes que são protagonistas desses clubes e têm trazido a temática da Libras como algo para ser discutido nesses espaços, para ser aprendido nesses espaços. Então, acho que é um espaço muito bacana, que demanda, que não tem uma política instituída, são eles que desejam, né, que isso aconteça ali na escola. Então, eu acho que me chamou a atenção quando eu li o seu trabalho, né? Já é algo que tinha aparecido aí dos meus estudantes e achei legal você trazer aqui na sua dissertação. Na sua introdução, eu havia feito aquele destaque no mesmo objetivo específico, mas já comentei, por um outro motivo, né? A professora Daniele trouxe também uma outra questão dele aqui. Então, eu vou avançar para essa parte da revisão de literatura. Na revisão de literatura, você fala assim, que o objetivo da revisão foi analisar com base em teses e dissertações publicadas a partir de 2019. Mesmo que você que esteja demarcada na sua dissertação o ano de publicação, eu acho que é legal você escrever de 2019 até quando, porque pensando em alguém que vai ler o seu trabalho daqui a algum tempo, para que as pessoas tenham esse marco temporal certinho. Acho que até o mês que você pesquisou, às vezes, é interessante de incluir, né? Pode falar. Então, eu não coloquei certinho, porque eu pensei assim, se eu tiver um tempo depois do exame, dá até para atualizar, porque talvez tenham sido publicados alguns outros trabalhos, né? Assim, nem que seja 1 ou 2, assim, só para enriquecer um pouco mais. Mas sim, aí se eu não conseguir também, eu vou colocar certinho o mês, porque isso influencia nos dados que são resultantes da busca nas plataformas, né? Perfeito. Eu acho que não tem necessidade, tá? De você fazer uma complementação aí depois, mas com certeza, né, enriquece o seu trabalho. E aqui nesse mesmo parágrafo você fala assim, ademais, a revisão não visou um volume alto de produções, ainda que isso fosse desejado. Eu acho que não precisa fazer essa ressalva, porque a gente não tem controle do número de trabalhos que a gente vai levantar no momento que a gente está fazendo uma revisão de literatura. Até mesmo a quantidade de trabalhos que a gente tem como resultado é dado dessa pesquisa. Ressaltar essa questão, né, de quantos trabalhos você conseguiu encontrar. Então, não precisa dizer que era desejado que você encontrasse mais. Eu acho que, talvez, depois, no momento de análise, do ponto de vista analítico, você falar, olha, seria importante que a gente tivesse mais trabalhos a partir dessa análise que eu fiz, porque a gente identifica que ainda existem lacunas na área, tem coisas a serem pesquisadas, a gente gostaria de entender melhor, né? Mas nesse momento anterior ao levantamento de trabalhos, talvez você não tenha que entender previamente, né? Ou ressaltar previamente que você gostaria que mais trabalhos tivessem aparecido. Eu, particularmente, aí é uma questão pessoal, tá? De leitura de trabalho. Gosto mais quando a gente utiliza pseudônimos nos trabalhos do que os códigos. Eu acho que os códigos facilitam muito, porque eu sei, a partir dessa regra que você adotou, né? Se é um professor do AE que está falando, se é um professor interlocutor, mas às vezes eu me confundi aqui na leitura de que professor que era de qual escola. Então, por exemplo, se você falar, é a professora Gisele, aí sempre que eu ver o nome Gisele, eu acho que é mais fácil para mim entender que você está falando daquela professora do que de outra, né? Eu acho que tem as suas vantagens e desvantagens de usar o código. Eu só coloquei aqui para vocês pensarem mesmo, se talvez adotar um pseudônimo e aí colocar o código na frente, ou se mantém só o código mesmo. Para mim não é um problema, não é nada crítico, assim, né? Mas
é uma questão de preferência enquanto leitor mesmo, tá? Eu vi aqui também no quadro 5, lá na página 40, que vocês falam de uma entrevista que não foi realizada. Vocês estão pensando em fazer? Eu acho que não. Você tem dados o suficiente aqui, mas me fala o que você está pensando. Então, essa professora, ela fez a ficha, né, participou, assinou o TCLE, e aí ficou de eu voltar lá para conversar com ela passou o número de telefone, e aí eu tentei entrar em contato, mas como eu não tive um retorno, não consegui agendar, depois ela me respondeu, falou que estava com um atestado e tal, mas assim, como ela estava muito ocupada, ela acabou não marcando, aí eu falei, bom, tudo bem, a ficha é um dado muito importante, se não conseguir fazer a entrevista, né, beleza. Se conseguir também, né, porque até agora ela também não me respondeu, depois da última vez que eu conversei com ela. Se por um acaso der para fazer, né, talvez, beleza, é um dado a mais, mas se não der, aí não vai ter como. Eu acho que é isso mesmo, não tem que se preocupar com isso, né? Caso ela apareça, você consiga fazer, mas você tem um volume legal de dados, eu acho que não influencia. Beleza. Sua metodologia está muito bem descrita, assim como a Dani, para mim vai ser uma referência de pesquisa, quero que você publique logo para mostrar para meus orientandos, tá? Porque geralmente nas pesquisas se fala brevemente sobre o que é um estudo de caso, pega uma ou outra característica, mas eu acho que você fez uma leitura bem profunda, que faz esses destaques e você vai linkando com o que a sua pesquisa propõe, que é o exercício esperado, é o que a gente gostaria de ver em todas as metodologias, né? Mas muitas vezes, principalmente no mestrado, a gente não consegue atingir esse nível de qualidade que o seu trabalho trouxe. Então, parabéns mesmo, viu? Tá muito bacana. Ô, professor, e tem uma coisa, né? Por que do detalhamento? Porque, assim, eu falei, bom, o estudo de caso é o que melhor se enquadra a partir daqueles critérios. Mas quando a gente vai para a literatura, tem muita coisa sobre estudo de caso. E tem coisas que, às vezes, vão contrastar uma coisa com a outra, e você fica se perguntando, gente, mas se eu fizer assim, vai estar errado. Se eu fizer assim, tá certo? Como que funciona, né? E aí foi o momento de eu entender as bases de cada autor, né, que vai propor essa metodologia, e aí seguir não ao pé da letra, né, porque a gente sabe que a pesquisa qualitativa na área da educação ainda é muito, assim, não tem como você saber o que vai acontecer, mas, assim, até para outros pesquisadores, justamente, né, que vão vir depois de mim, terem uma base de como que pode ser feito isso na área da educação, né? Porque às vezes a gente vai para a literatura, vai para algumas dissertações e não encontra, assim, uma coisa que ajude a gente a entender exatamente o que é aquilo que ele está falando. Às vezes a pessoa entende, ela é mais objetiva, mas eu não estava conseguindo entender. Aí eu tentei entender para as outras pessoas que acessarem meu trabalho entender também. Muitas vezes há um movimento de banalização do estudo de caso também, eu sinto. Tanto nas pesquisas de educação quanto na educação matemática, que é o lugar onde eu estou mais presente. Qualquer coisa que fale de um contexto específico é estudo de caso. E aí é isso, chama de estudo de caso, se você está em dúvida do que chama de estudo de caso, está tudo bem, né? Não precisa explicar o porquê, porque você está falando de um contexto específico. Mas eu acho que você trouxe muito bem aqui o que você queria, por quê, né, que você está justificando que é um estudo de caso, como isso se relaciona com a sua pesquisa, então achei muito bacana. E um exercício, nem preciso te falar disso, né, eu acho que você sabe muito bem. Depois, para a versão final, acho que só seria importante trazer aqui para o final da metodologia como que essa questão da interpretação dos sentidos que você traz, da triangulação, se aplicou para a sua pesquisa, mas você só consegue fazer isso quando você tiver a versão final das categorias, quando você tiver definido elas, né? Então, para mim, é só isso que está faltando, mas é natural que na qualificação não esteja presente, porque é um trabalho que está em desenvolvimento. Concordo muito com a Dani sobre a questão dos marcos históricos. Inclusive, essa semana eu estava tentando selecionar uns textos para minha disciplina de Libras e é muito difícil a gente achar um material bom para trabalhar com os alunos da licenciatura. A gente tem algumas coisas que foram produzidas, mas, assim,
ou é de um nível de detalhamento muito grande, que é um livro que fala de educação de surdos, e aí não é muito adequado para você trabalhar com a licenciatura, se você quer algo um pouco mais sintético, mas que também não seja muito generalista, que tenha uma riqueza de detalhes, e eu acho que você conseguiu trazer isso aqui para a gente. Então, eu concordo com ela. Talvez pensar numa estética diferente para o trabalho, mas nesse sentido mesmo de material didático, eu acho legal. Mas se for um artigo também, muito bacana, tá? Eu acho que ambos vão ser super úteis para esse contexto e para essa demanda. Eu fiz só uns pequenos destaques aqui nessa parte da história de alguns pontos que eu não entendi algumas coisas, da forma como foram explicadas. Eu acho que aqui, você sabe, eu podia reescrever algumas partezinhas, mas são 2 ou 3 trechos, não é nada crítico, tá? Só para você dar uma olhadinha, assim, porque é isso, eu senti que está muito didático, está muito bem explicado, aí, né, para aperfeiçoamento mesmo do texto. E eu acho que aqui no final, talvez você possa avançar um pouquinho mais, que você para no decreto, né? Você fala sobre a lei, traz o decreto, que são os documentos que a gente tem, a legislação que a gente tem específica para a educação de surdos, mas a gente vai ter, por exemplo, a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, a Lei Brasileira de Inclusão, que vão trazer apontamentos sobre as pessoas surdas. Né? Então, talvez você possa trazer um pouquinho sobre esses documentos e ainda nesse mesmo texto, né? E como que eles influenciam diretamente a educação de surdos. Avançando um pouquinho aqui, no texto que você fala sobre surdez, língua e linguagem, eu fiz um destaque para o ponto que você traz uma definição sobre cultura surda, para você pensar, tá? Se você encontra outra referência, ou se você acha que essa aqui faz sentido mesmo, mas me causou um certo incômodo, porque tá descrito assim, ó, você cita Strobel e fala: a cultura surda representa, assim, um padrão de comportamento compartilhado entre as pessoas surdas. Eu não acho que cultura é padrão de comportamento. Eu acho que cultura é muito mais, sabe? Eu acho que é compartilhar vivência, não sei, porque padrão de comportamento parece assim, as pessoas que compartilham aquela cultura se comportam da mesma maneira. E eu acho que não é isso. Tá? Depois vem outras coisas ali embaixo, ó, por exemplo, refletem aspectos da vida cotidiana, como as conversas diárias, ensinamentos, mitos, narrativas, uma singularidade de se perceber, vivenciar, compreender e transformar o mundo. Eu acho que tudo isso é cultura. Mas padrão de comportamento, eu acho que para mim o problema foi esse termo. Tá? Só para você pensar. E aqui no item 2.2.3, quando você traz assim, ó, sobre a questão da defasagem no processo de aprendizado da língua portuguesa, eu fiquei pensando muito, e aí depois você até vai fazer um comentário ali embaixo, onde você diz, né? A educação de surdos, ela é pensada a partir de métodos que foram pensados para os ouvintes, e é sempre nesse movimento de transposição. Eu pego o que foi feito para o ouvinte e faço com um surdo, ou penso em como eu poderia adaptar para fazer com um surdo. Talvez esteja aí um dos grandes problemas. E eu acho que essa leitura de defasagem também está muito relacionada com isso. Com a leitura e a forma de se avaliar as pessoas surdas tem sido feita da mesma maneira com que as pessoas ouvintes. Você esperar que um surdo vá ser fluente em língua portuguesa da mesma maneira que uma pessoa ouvinte, né, não faz o menor sentido, porque é uma L2. Então, eu acho que você poderia, talvez, reforçar um pouquinho esse argumento. É um ponto que você trouxe aqui, está presente no seu texto, mas está sutil. Eu acho que você poderia levantar um pouquinho mais a voz aqui e falar um pouco mais sobre esse assunto, né? Não adianta a gente querer avaliar da mesma maneira ou esperar que eles vão estar no mesmo nível, e aí quando eu faço a mesma avaliação para todos, é claro que a gente vai entender que o surdo está numa defasagem. Né? Mas é uma discussão aqui importantíssima. Tem alguns pontos que eu destaquei, algumas coisinhas assim, que era uma característica, inclusive, da minha escrita, que às vezes eu colocava no meu texto e a minha orientadora de mestrado às vezes falava para mim assim: toma cuidado com isso.
Igual aqui na página 76, você falou assim, ó, para que esse processo se efetive, entretanto, é necessário promover uma educação verdadeiramente bilíngue. O que significa uma educação verdadeiramente bilíngue? Se ela é bilíngue, ela é bilíngue. Se ela não é bilíngue, ela não é bilíngue. Né? Então, às vezes a gente fala assim, por uma inclusão efetiva, uma verdadeira inclusão, né? Inclusão de verdade. Não, inclusão é inclusão. Se não é, não é, né? Às vezes é melhor a gente dar aspectos. Então, assim, o que você está querendo dizer com uma verdadeira educação bilíngue? Uma educação bilíngue que considera a especificidade dos surdos, que entenda as particularidades deles, que estão preocupadas com as diferenças, que avalie de uma forma consistente. Então, talvez você trazer esses outros argumentos, né? O que você está chamando dessa educação verdadeiramente bilíngue? É a educação bilíngue que contemple tudo isso, tá? Aqui, quando você traz, já avançando para a sua análise da revisão de literatura, a gente vem das produções muito centradas no Sul e no Sudeste, né, dos trabalhos. E a gente vê alguns trabalhos ali na região Nordeste também. E me chama muito a atenção isso aqui, porque, por exemplo, no campo da educação matemática, a gente tem grupos muito fortes atuando na região norte do país, pensando na educação de surdos. Lá a gente tem uma concentração muito grande na educação matemática. Né? E aí me chamou a atenção aqui que na questão da alfabetização, da língua portuguesa, né, a gente não apareceram trabalhos na sua busca. Então foi algo que eu achei curioso aqui. E eu acho que é importante que você faça esse destaque, né, a partir desse olhar que você teve, que são dos trabalhos que você olhou. Então, não fazer esse comparativo porque você não tem substância aí nesse levantamento que você fez, mas talvez destacar que para esse tipo de produção, ali o Centro-Oeste e o Norte, né, não figuraram com trabalhos. Eu também gostei muito dessa ideia do QR Code, tá? É uma outra ideia que eu vou trazer para os meus trabalhos aí, que eu aprendi com você. Achei muito bacana, porque facilita demais, né, para acessar os trabalhos. Muito prático. E eu senti a mesma coisa que a Dani também, fiz até um destaque aqui. Eu acho que você poderia falar um pouco mais numa organização por temas, ela chamou de categorias, né? Mas eu até coloquei, eu acho que isso seria necessário para um artigo, porque para mim isso aqui, com certeza, pode ser publicado no formato de artigo. Tá? Para dissertação, eu acho que está mais do que suficiente. Aí, partindo aqui para a questão da análise, eu só fiz uma ressalva para você tomar um pouquinho de cuidado, talvez com algumas generalizações. Porque, do ponto de vista estatístico, você não tem participantes o suficiente para fazer algumas generalizações. Tá? Então, eu coloquei aqui só para você tomar cuidado num ponto que eu percebi que parece que você fala do modo mais geral sobre os professores, mas está falando desse grupo de professores que te mostrou isso. Talvez se você olhasse para outros, você teria um outro tipo de resultado. Tá? E também fiz um destaque aqui para as questões dos gráficos. Por quê? Um ponto que me chamou a atenção é que muitas vezes você está fazendo gráficos com barras que estão dizendo de uma variação de anos, mas que, na verdade, para aqueles professores representariam um único ponto. Porque se você olha ali, né, o professor, se ele fala assim, ó, meu tempo aproximado de atuação como professor de pedagogia foi de 4 a 6 anos. Mas para aquele professor, deve ter sido, sei lá, 4 anos e 5 meses, digamos que seja isso. Então, na verdade, para o gráfico, ele representa um único ponto. Ele não representa essa coluna toda que você colocou aqui, né? Então, eu acho que pode passar uma interpretação matemática incorreta aqui para o que você está querendo comunicar, tá? Então, acho que vale a pena você pensar se mantém o gráfico ou não. Todos esses gráficos que você fala de variação de tempo. Justamente por isso, porque cada professor seria um único ponto e não uma barrinha. Porque não é um tempo corrido, né? Porque você poderia colocar assim, ó, se você quisesse manter dessa maneira. Você poderia colocar
o professor, aí eu concordo com a Dani, eu acho que ele na vertical seria melhor, você colocar o professor embaixo, e aí no eixo vertical você coloca o tempo. Aí é sempre importante começar embaixo no 0, porque aqui, ó, igual no gráfico 1, lá na página 98, você começa no 4. Então, todo mundo, para antes do 4, tem aquele tempo eliminado. É como se do 0 ao 4 não tivesse ninguém. Mas, na verdade, quando você fala que um professor trabalhou de 4 a 6 anos, digamos que ele trabalhou 5. Ele começou lá no 0 e trabalhou até os 5. Você está falando de tempo que ele trabalhou, né? Então, a barrinha deveria ser toda completa. Até porque, se você for olhar para fazer uma comparação, quando a gente olha aqui, ó, a gente tem no PC02 uma barrinha que vai do 7 ao 10. Ela é só a barrinha mais comprida. Parece para mim que é o professor que trabalhou mais tempo. Só que o que trabalhou mais tempo é a professora 01, que ela trabalhou de 14 a 16. Né? Então, ela trabalhou lá do 0 até o 16. E aí, como você não tem o ano específico, o tempo específico, é uma variação de tempo, não sei, pensa aí no gráfico, tá? Se vale a pena manter ele, pode falar. Então, essa parte eu fiquei quebrando a cabeça, porque eu queria mostrar de maneira ilustrativa, né, o dado, só que ao mesmo tempo eu não encontrava gráficos ou algum outro tipo de figura, né, não consegui pensar até o momento que me ajudassem a explicitar esses dados. E aí eu acabei achando esse gráfico eu acho que é Gantt o nome dele, né? Uhum. E eu falei, bom, eu vou usar ele, mas depois talvez eu vá mudar. Mas realmente é bem difícil expressar essa variação, porque o gráfico ele vai querer colocar um pontinho lá específico e não a variação. Aí então eu fiz essa gambiarra, né? Mas eu vou tentar achar uma outra maneira de explicitar esses dados. Então. Mas veja se esse funciona, se fica legal. Você colocar assim, ó, PC01, PC02, 3 e 4 aqui embaixo. Aí, do lado, você não colocaria todos os anos. Eu acho que você colocaria o 0 embaixo. Aí, para mim, você teria uma linha com 4 a 6. Escrever do lado aqui, de 4 a 6. Escreve aqui em cima, de 7 a 10, de 11 a 13 e de 14 a 16. Aí, por exemplo, o PC04, ele começaria lá embaixo e a barrinha iria até o de 4 a 6, aqui do lado, na referência, sabe? Aí o que é o PC01, ele começaria lá do 0 e ele iria até na linha que você escreveu de 14 a 16. Aí eu acho que daria essa noção mesmo, sabe? Porque aí a barrinha maior seria para a professora que está trabalhando há mais tempo. A barrinha menor é a que está há menos tempo. Você estaria linkada a um único valor aqui do lado, que seria a variação de cada uma desses intervalos que você está trazendo aqui para a gente, né? Depois, se você quiser fazer e me mandar, eu posso até dar uma olhada, né? Posso te sugerir alguma coisa. Mas eu acho que aí resolveria esse problema. Você conseguiria trazer esse aspecto visual que você está querendo trazer, que eu acho que é importante para o trabalho, e não poderia tender a ter uma interpretação diferente, né? Pode deixar. Eu vou precisar sim. Obrigada. Aí eu acho que para todos, tá, Jennifer? Você dá uma olhadinha, assim, ó. Igual aqui no gráfico 3, lá da página 100, ele começa no 25. Aí quando você olha ali a professora 03, ela trabalhou entre 25 e 28, é a carga horária dela semanal. Dá só 3 casinhas, mas ela trabalha um monte, porque ela trabalha do 0 até o 25 também, e mais aquele tanto que você expressou aqui para frente, né? Parece que elas trabalharam menos do que o que está indicado aqui. Aí o que eu tinha indicado aqui da parte das entrevistas, eu acho que você tem falas muito potentes e muito legais. Eu também concordo com o que a Dani falou, de que legal, né? Que você teve pessoas que colaboraram mesmo, que falaram, que trouxeram aqui as perspectivas. Eu acho que é interessante você ir fazendo esse processo de apresentação dos excertos junto com a análise, como você falou, de
talvez encurtar essas falas, pegar a essência delas, e daí você já ir discutindo as suas categorias, eu acho que talvez funcione melhor, até porque você tem um trabalho grande, né? Você tem bastante dados aqui, e o seu trabalho ele tem um corpo legal, assim, para uma dissertação, né? Então, pensando para ele não ficar muito longo, porque tem alguns trabalhos que aí eles vêm, né? Ah, deixa eu trazer a descrição de todas as entrevistas e depois o processo de análise. Aí eu fiz uma sugestão para você já ir intercalando a análise junto com os trechos, talvez funcione legal aqui, mas também se você fizer da outra maneira, eu não vejo problema, tá? Aí eu fiz um último comentário aqui, nessa sua parte das considerações preliminares, então já encerrando aqui minhas considerações, você coloca assim, ó, só para você pensar quando você for trabalhar nas considerações finais, né, do trabalho. Os resultados obtidos até o momento evidenciam que o trabalho com crianças surdas nas escolas regulares da rede municipal de ensino é permeado por inúmeros desafios que não se restringem ao ensino da língua portuguesa escrita. E aí você traz escassez de materiais adequados, a clareza quanto às atividades a serem desenvolvidas pelos profissionais no processo educativo, posicionamento das famílias das crianças, a ausência de formação continuada, tanto os professores da sala comum quanto os professores do AE. Mas eu acho que um destaque importante, talvez que você possa trazer para a gente, é que falar de tudo isso é falar de aprendizado de língua portuguesa por alunos surdos, né, ou do ensino dessa língua portuguesa como L2 para os surdos. Porque como que a gente pensa no ensino sem pensar se tem material adequado, se os professores têm formação, né, se eles têm tempo para planejamento. Eu acho que tudo isso acaba culminando no que acontece em sala de aula. Né? Então, eu acho que é importante, não sei, talvez você pensar, né, em como que você organiza essa narrativa para ter um entendimento de que não são processos distintos, não são outros problemas. Esses problemas todos impactam no aprendizado da língua portuguesa como L2 para os surdos, né? Eu trabalhei numa escola polo de surdez em Rio Claro durante um tempo ali do meu doutorado, e a gente vê muitas dessas coisas. Eu fui reconhecendo nas narrativas, nas angústias dessas professoras, muitas coisas das angústias que aconteciam lá comigo e com os meus colegas de trabalho. Né? Então, eu acho que você tem aqui uma missão para conseguir sistematizar e para organizar isso, porque o seu trabalho ele é uma solicitação, uma demanda, né? Um levantamento de necessidades aí que a escola tem gritado e tem solicitado para que a gente possa ter, até o que você diz aqui, né, dessa educação bilíngue, de uma educação inclusiva para as pessoas surdas. Não adianta a gente falar assim, vamos melhorar índice, vamos pensar na metodologia desenvolvida em sala de aula. Isso eu achei muito legal da sua pesquisa também, né? É olhar para esses outros fatores que os professores estão falando também. Não é só pensar, eu vou seguir essa estratégia ou essa estratégia pedagógica em sala de aula, ela vai ser isso que vai potencializar a educação dos surdos. Não, isso é importante também. Mas todos esses outros aspectos também são, né? A relação com a família, enfim, tudo isso que você traz aqui. Então, muito legal o seu trabalho, viu? Parabéns mais uma vez e obrigado pela possibilidade, pela escuta. Ok, Daniel, obrigado pelas suas considerações. Acho que vieram ao encontro aí da melhoria do trabalho da Jennifer, e a gente vai tomar maior atenção em procurar, né, seguir aí as suas sugestões. Eu vou passar para a Jennifer, não sei se a Jennifer quer fazer algum comentário. Aí, pode falar, Jennifer. Primeiro, agradecer pelas considerações. Eu também gostei muito de cada consideração, né, que o professor Denner sugeriu, especialmente em relação à questão, né, as terminologias ali, efetivamente. Eu não tinha me atentado, mas realmente, né, não tem ou é ou não é, né? E também em relação aos resultados também, eu fiquei pensando, você é da área da matemática também, né?
professor Klaus também, você também. E aí eu fiquei pensando, bom, ele vai olhar esses gráficos, ele com certeza ele vai me falar alguma coisa sobre isso. Então, assim, muito obrigada de verdade. A sua sugestão de mudar, assim, os eixos, eu acho que vai dar super certo. E também em relação às outras coisas, em relação aos resultados, também eu acho que fica mais interessante apresentar e já ir discutindo, né? Do que depois ter que retomar tudo lá embaixo de novo para discutir de novo. Mas foi só essa versão mesmo, porque eu falei para o professor Klaus, né? Bom, são dados muito complexos, é uma realidade muito complexa, né? É tão complexa que você não pode falar assim, olha, tá ruim o trabalho, porque não é que tá ruim, tem vários fatores que estão influenciando essa realidade. Formação inicial, formação continuada, infraestrutura, tudo isso são questões muito complexas e de se discutir também, né? Porque você discute, você tem que tomar um posicionamento, mas também tem que tomar um certo cuidado ali. Então, eu falei, bom, professor Klaus, eu vou tentar explicitar, né, deixar o mais evidente possível esses dados através desses excertos, para que os professores eles possam ter a dimensão, né, da realidade que está acontecendo aqui e também talvez fazer alguns apontamentos acerca de como que eu posso analisar isso, né? E com certeza as contribuições foram ao encontro dessas necessidades que a pesquisa estava precisando, né? Enfim, bom, eu acho que é isso. Agradecer mais uma vez as considerações do professor Denner, da professora Daniele e também do meu orientador, professor Klaus. Muito obrigada pela orientação até aqui e vamos nos esforçar para melhorar ainda mais esse trabalho daqui em diante, né? Ok, gente, eu que agradeço a oportunidade também de estar de ter a oportunidade, né, a felicidade de trabalhar com você. Você é uma pessoa extremamente competente, não dá trabalho, porque é muito dedicada, e eu acho que tanto a Daniele e o Denner também, né, já falaram sobre isso. Acho que agora falta pouco para terminar essa questão do doutorado direto. Nem sei como é que a gente vai lidar com isso, porque nem sei se aqui o PPG, às vezes, não sei se é tão fácil, mas também vamos ver a questão do doutorado aí para frente, mas eu acho que vai também, vou falando para que realmente a Jennifer tem potencial para fazer o doutorado e seguir nesse trabalho, né, em relação à questão da inclusão, principalmente da comunidade surda, exatamente desse contexto todo complexo, né, da escola, né, da questão da língua, etc. Eu só lembrei alguma coisa, Denner, que eu queria te perguntar, e agora a Jenny falou, eu lembrei. Quando a gente estava falando sobre a questão da cultura surda, você falou que realmente usar o termo padrão de comportamento realmente, a gente tem que rever mesmo. Você teria alguma sugestão você conhece algum tipo de coisa que o pessoal tem usado, ou a gente teria que realmente fazer uma reflexão e fazer uma proposta que eu entendi perfeitamente o que você quis dizer, acho que você está completamente correto nisso, mas não acho que talvez algo que possa ser substituído. O que você sugere, ou não, né? Não sei. Dani levantou a mão aí, Dani, pode. A literatura, ela traz sempre os conceitos de identidade e cultura surda, né? Então, tem a ver com identidade, com aquilo que aquelas pessoas se identificam, né? Então, eu usaria o que está na literatura, identidade, e aí os adjetivos que a Jennifer já deu, que o Denner falou, né? Ela já explicou como isso funciona, é a palavra padrão de comportamento, é o termo padrão de comportamento que não é adequado ao que ela está problematizando, que é, na verdade, a questão da identidade surda. É isso mesmo, meu comentário foi nesse sentido. Para mim, o problema era o termo, mas eu acho que tudo que vem depois, tudo que está sendo explicado depois, dá conta, assim. Então, talvez se ela complementasse com essa questão da identidade, como a Dani sugeriu, perfeito. Ok, não, perfeito, Dan. Eu estou completamente satisfeito. Achei o seu comentário, achei bastante pertinente, que a gente acaba, né, às vezes não se atende para essas questões, mas e às vezes um olhar mais apurado
e focado. Acho que realmente, a substituição ou a melhoria ou a troca desse tipo de, a forma como você vai tratar do assunto, gente, acho que vai realmente para o lado da identidade mesmo. Acho que ficou muito bom mesmo, Dani. Obrigado também, Dani, pelas contribuições. Bom, gente, eu estou muito satisfeito, né? Queria dizer a você, Dani, a Denner e a Jennifer, muito bom ouvi-los, né? E Jennifer, a gente tem agora, né, um trabalho que acho que é realmente um trabalho de conclusão final, né? E eu espero, né, já estendo aqui o convite, me atrevo, sem nem conversei com a Jennifer, mas a gente sabe que o Denner e a Dani são pessoas importantíssimas para a defesa, então eu espero realmente contar com vocês, né, nesse momento de finalização da dissertação da Jennifer, tá bom? Bom, gente, então podemos considerar, então, aprovada a Jennifer, tudo bem? Muito bem, Jennifer, parabéns, você está aprovada, né? Parabéns pelo trabalho, né? Acho que tudo isso é fruto da sua dedicação, né? Isso é consequência, né? Não é nenhum tipo de vamos dizer assim, de privilégio, não, é consequência mesmo né, do trabalho que você faz com tanto zelo e com tanta dedicação. Muito bem, então, está aprovada, Jennifer, vamos agora para o final. Então, eu vou encerrar, então, a nossa aqui de exame de qualificação da Jennifer da Silva Azevedo, com o conceito de aprovada, né? Queria agradecer ao professor Denner e à professora Daniela por participar dessa banca, né, com contribuições tão relevantes para esse trabalho da Jennifer, e espero contar com todos vocês muito em breve, né, Jennifer? Agora é para o final. Ok? Gente, obrigado também pela compreensão de a gente ter alterado o horário um pouco do início, foi uma correria muito grande aqui, mas deu tudo certo, né? Ok? Tudo bem, Jennifer? Alguma coisa? Não, tudo bem. Agradecer mais uma vez, professores, professora Daniela e professor Denner, e o convite também, né, da minha parte, convidadíssimos para a defesa. Parabéns, viu, Jennifer? Seu trabalho está excelente. Boa sorte aí na continuidade. Parabéns, professor Klaus, pela orientação. Sigo à disposição, tá? A qualquer momento, precisarem de qualquer coisa, podem me acionar. Terminando aqui a nossa conversa, eu já envio para vocês o arquivo com os meus comentários. Tá bom? Muito bom estar com vocês. Perfeito. Obrigado, gente. Nós também agradecemos. Está muito bom estar com vocês também. Gente, bom final de semana para todos vocês. Deus abençoe todos. Bons dias aí de descanso e nos vemos em breve, tá ok? Gente, parabéns. Beijo para vocês. Até a próxima. Obrigada, Tchau. professor. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Obrigado. Beijão. Beijo. Pronto, Jennifer. Pronto, deixa eu aqui encerrar a gravação, senão ela fica aberta, né? Ah, não, você que tem que encerrar. É verdade, você que abriu.